O caminhoneiro adota monstros, por acaso, e descobre o segredo por trás da terra maldita. Lucas era só um caminhoneiro solitário, daqueles que devora os quilômetros entre cidades pequenas, sempre calado, sempre fechado no próprio mundo. Naquela noite, o céu virou um pesadelo líquido. A tempestade parecia querer engolir até o asfalto. A chuva caía com força, batendo no capô do caminhão, como se viesse do abismo. Os relâmpagos riscavam o céu preto, abrindo espaço para um silêncio cortante entre um trovão e outro. Ele sabia bem das histórias da tal floresta à beira da estrada, a terra maldita, segundo os moradores. Contos assustadores sobre desaparecimentos, sombras que não tinham como explicar, maldições antigas sussurradas no vento. Lucas, que passava por ali toda semana, evitava olhar para aquele aglomerado de árvores retorcidas que parecia sugar a luz. Mas naquela noite, o destino foi cruel. Ou curioso, ao tentar desviar de uma árvore caída, o caminhão atolou num lamaçal. A chuva piorava. A luz do farol mal atravessava a cortina de folhas molhadas. Lucas tinha que sair dali e rápido. Foi quando ouviu um gemido estranho, baixo, quase um choro sufocado. Curioso e preocupado, ele desceu do caminhão, sentindo o coração disparar no peito. O cheiro forte de terra molhada misturado com algo mais primitivo, selvagem. Seguindo os sons abafados, ele se deparou com uma cena que jamais esperaria. No meio do mato, uma caravana típica. 3 criaturas que pareciam arrancadas de um pesadelo, mas vivas, tremendo ali, desamparadas. A primeira era uma hiena, mas diferente. Mara tinha os olhos mais inteligentes e expressivos que Lucas já viu, como se entendesse tudo e guardasse mágoa. A pelagem manchada estava suja, e ela tremia, não de frio, mas de medo. Perto dela, um puma enorme chamado Zé. O olhar penetrante, uma fera poderosa, mas com um ar cansado, quase uma tristeza que dava vontade de abraçar. O corpo dele estava marcado com arranhões, claro sinal de fugas e batalhas. E havia um terceiro, um jacaré. Grande, assustador à primeira vista, mas os olhos de bichano mostravam uma sensibilidade inacreditável. Não era só um monstro de pele dura e dentes afiados. Ele emitia um ronco baixo, quase melancólico. Lucas sentiu uma pontada estranha, como se aquele ser precisasse de alguém para confiar. Sem pensar direito, aquele homem, que vivia na solidão da estrada, resolveu levar os 3. O impulso estranho, um chamado que ninguém explica, caminhou devagar, carregando o medo e a dúvida, mas também um fio de esperança. Nos dias que vieram, Lucas sentiu uma conexão mudando dentro dele. Aquelas criaturas que pareciam amaldiçoadas tinham histórias que mexiam com coisas mais profundas do que ele podia imaginar. A floresta, sinistra e cheia de sombras, agora parecia pulsar junto com ele, um coração misterioso, cheio de segredos antigos. Foi aí que ele descobriu verdades chocantes, a origem daqueles seres, a razão deles estarem ali e o laço invisível que sua família tinha com aquela terra esquecida. Guardiões antigos, maldições, um mundo escondido nas raízes das árvores. E a situação piorou quando uma gigante corporação começou a cercar a floresta, pronta para destruir tudo em nome do lucro. Lucas ficou preso, lutando contra o medo, o preconceito que sempre teve sobre o que é selvagem, e contra o tempo que corria para pagar tudo. Mas o maior choque estava por vir. Alguém muito perto dele era um traidor.
e a segurança daquela caravana improvável, Mara, Zé e o jacaré, dependia do que ele faria a seguir. O ar pesado da noite fazia o caminhoneiro olhar para os olhos daqueles monstrinhos, sentindo o nó na garganta e o aperto no peito. A pergunta que queimava era brutal. Ele teria coragem suficiente para enfrentar o que viesse, ou iria virar as costas para tudo, deixando a escuridão consumir não só a floresta, mas tudo que ele havia começado a proteger? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comenta. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar pesado da noite fazia o caminhoneiro olhar para os olhos daqueles monstrinhos, sentindo o nó na garganta e o aperto no peito. Ele tinha que tomar uma decisão, mas antes que pudesse processar tudo, o som de motores potentes cortou a escuridão. Lucas virou a cabeça e o medo gelou seu coração. Um grupo de caminhões da corporação estava se aproximando, as luzes ofuscantes iluminando a floresta como se quisessem devorar seu mistério. O Puma, Zé, rosnou baixo e Lucas sentiu o instinto de proteção se acender dentro dele. Mas do nada, algo ainda mais chocante aconteceu. A hiena, Mara, que antes parecia frágil e assustada, soltou um grito e os olhares de todos se voltaram para ela. Em um movimento súbito, algo brilhou nas sombras, um amuleto que pendia em seu pescoço. Um símbolo, algo que Lucas reconheceu. Era exatamente igual ao que sua mãe usava em sua juventude. O mesmo que ela sempre cobria com um lenço quando falava sobre suas raízes. O coração de Lucas disparou. Como podia ser? Aquela era a mesma marca que sua família carregava há gerações, um talismã que diziam estar conectado às forças da natureza. Mas o que Mara tinha a ver com isso? Ele se questionava, enquanto a tempestade ao redor parecia aumentar em densidade. O ronco do jacaré ecoava, mas era o olhar de Mara que prendia sua atenção. Havia uma dor e uma sabedoria lá, que falavam de algo mais profundo, um entrelaçar de destinos. As luzes dos caminhões se aproximavam. Lucas viu figuras humanas se movimentando rapidamente, armadas em um frenesi de conquista. Seu instinto gritava para que ele se escondesse, mas suas criaturas já estavam com ele. O que eles fariam? O que os laços da Terra Maldita realmente significavam? Mara ficou ereta, como se um instinto primitivo a tivesse despertado. Ela avançou para a frente, e o que aconteceu em seguida desafiou a lógica. Num lampejo, ela transformou-se. Suas feições mudaram. O olhar se intensificou e a pelagem começou a brilhar de uma forma sobrenatural. Um grito, que não parecia humano, ecoou pelo ar. Zé, o Puma, se posicionou ao lado dela, suas garras expostas. O jacaré, agora sério e concentrado, emitiu um som profundo que parecia ressoar nas raízes da floresta. Os homens, atordoados, hesitaram. Lucas estava paralisado. Ele viu em Mara um pedaço do que sempre fora negado à sua família. O talismã não era apenas um amuleto, era um chamado. E isso significava que tudo o que ele pensava saber sobre sua linhagem, sobre a Terra Maldita, estava se rompendo como um vidro sob pressão.
Ele não podia simplesmente ignorar aquilo. Não agora. Um dos homens que se aproximava não era estranho. Ele parou e Lucas ficou horrorizado. Era um velho amigo da família. Alguém que outrora ele admirara. Mas ali, à luz da revelação, o homem estava trazendo destruição e ganância. Uma traição que cortava mais profundo do que qualquer lâmina. Lucas sentiu um frio na espinha. A verdade golpeava sua consciência como se fossem ondas de um mar tempestuoso. A tempestade rugia e a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais nebulosa. Agora, em vez de proteger essas criaturas, ele sabia que seria preciso lutar. Não só por elas, mas por tudo o que a Terra Maldita representava, por sua própria história e legado. A conexão estava feita. Ele não podia voltar atrás. Com o coração batendo forte, Lucas fez um passo em direção àquelas criaturas que ele agora percebia não eram monstros, mas guardiões de um segredo que poderia mudar tudo. Ele respirou fundo e com a voz embargada declarou: juntos então. Mas o que viria a seguir era uma imprevisibilidade aterradora. Quais escolhas ele precisaria fazer? E, mais importante, conseguiria proteger o que mais amava antes que fosse tarde demais? O ar pesado da noite fazia o caminhoneiro olhar para os olhos daqueles monstrinhos, sentindo um nó na garganta e o aperto no peito. Ele tinha que tomar uma decisão. Mas antes que pudesse processar tudo, o som de motores potentes cortou a escuridão. Lucas virou a cabeça e o medo gelou seu coração. Um grupo de caminhões da corporação estava se aproximando, as luzes ofuscantes iluminando a floresta como se quisessem devorar seu mistério. Mara, a hiena, rosnou baixo e Lucas sentiu o instinto de proteção acender dentro dele. Mas do nada, algo ainda mais chocante aconteceu. A hiena, que antes parecia frágil, soltou um grito e, em um movimento súbito, deu um salto para a frente. Lucas exclamou: "O que está acontecendo?" O brilho intenso do amuleto em seu pescoço cresceu, ofuscando tudo ao redor, enquanto que ela parecia se transformar. As feições de Mara mudaram. O rosto primeiro canino adquiria traços humanos. Uma mulher bela, mas com uma aura selvagem, tomou o lugar da hiena. O que era aquilo? Lucas não conseguia entender. Mara? Ele sussurrou, incrédulo. Ela olhou para ele com olhos cheios de emoções misturadas. E ele percebia que a conexão ia muito além do que imaginou. Ao mesmo tempo, Zé e o jacaré também se transformaram. Zé se ergueu, seus músculos se expandindo até que foi um homem robusto, forte, com o olhar afiado de uma fera. O jacaré se alterou para revelar uma figura mais baixa, mas claramente poderosa, com um sorriso malicioso no rosto. Todos eram seres que pela primeira vez mostravam sua verdadeira forma, guardiões ancestrais. Mas antes que Lucas pudesse absorver tudo, ouviu o chamado da vinda dos caminhões. O homem que ele reconheceu, seu antigo amigo da família, agora estava à frente, dando ordens aos seus homens, cercando a área. O pânico tomou conta dele. "O que vocês estão fazendo aqui?" Lucas gritou, sentindo que o chão se movia sob seus pés. A figura mais próxima sorriu, um sorriso frio. "Lucas, você não entende? Essa floresta é uma mina de ouro." O homem se aproximou e Lucas sentiu o gelo correr em suas veias. "E você está no caminho que não deveria estar." Lucas olhou para Mara, Zé e o jacaré. Eles eram mais do que monstros. Eram os protetores de tudo que ele tentava salvar. Mas então, naquele momento, a revelação final parecia se erguer sob a superfície.
Ele se lembrou das histórias que sua mãe costumava contar sobre um ancestral que detinha uma ligação poderosa com a floresta. Um ancestral que havia sido traído. Seu olhar se encontrou com o de Mara, e a dor em seu olhar parecia falar mais que palavras. O pior aconteceu. Um grito ecoou da floresta e algo colossal surgiu das sombras. Era uma criatura aterradora, um gigante parado na entrada da clareira, feito de raízes e sombras entrelaçadas. Uma manifestação do desespero da floresta, uma reação à traição que se aproximava. Lucas estava paralisado, o coração batendo rápido, o medo virando uma tempestade. Mara, você sabia disso? Ele gritou, mas a resposta de Mara foi interrompida pelo estrondo dos caminhões que se acercavam. Não posso permitir que façam isso, ele exclamou, determinado. Mas no fundo, um dilema se formava. Se ele ficasse, estaria arriscando tudo. Se fugisse, condenaria não apenas suas criaturas, mas toda a essência da floresta. Enquanto pensava, um estalo. O amuleto de Mara, pulsando, havia aberto um portal nas raízes em torno deles. Olhos de soldados se arregalaram. O tempo parecia congelar, e uma pergunta surgia na mente de Lucas. Ele tinha coragem para saltar, ou ficaria ali, cercado pela traição e pela escuridão que ameaçava engolir tudo? A floresta tremia, e as criaturas ao seu lado olhavam para ele, seus olhos esperançosos e cheios de temor. O que Lucas faria? Ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia transformá-los em heróis ou vilões, e a verdadeira conexão com sua linhagem era mais profunda do que poderia imaginar. Um novo destino estava prestes a ser traçado. O portal entre as raízes pulsava, e Lucas sentiu a pressão do destino ao seu redor. As luzes dos caminhões se aproximavam, e o som familiar ficou distante, como se o mundo real fosse se desfazer. Ele estava em um ponto crucial entre a traição e a luta. A transformação de Mara, Zé e do jacaré explodiu como um espetáculo de luz e energia. Mas o medo dançava na mente de Lucas. A criatura colossal, feita de raízes e sombras, emanava uma energia que fazia o chão tremer sob seus pés. O grito dos homens da corporação cortava o ar pesado. Mas era a presença de Mara que mantinha Lucas acordado para a verdade. Vamos, Lucas! Temos que agir agora! Sua voz ecoou potente, mas havia um tom de urgência que deixava claro que estavam todos em perigo. Lucas hesitou, sua cabeça girando com a revelação. Como você se transforma assim? O que está acontecendo? Ele queria entender, mas não tinha tempo. Os caminhões estavam prestes a chegar, e o velho amigo da família, aquele que ele nunca pensaria ter como inimigo, olhava para ele com um sorriso que congelava o coração. Lucas, não se envolva mais no que já se envolveu. É melhor que você se afaste. Mara se virou para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que tocava a alma. É isso que a terra maldita faz. Ela revela quem somos de verdade. E você? Lucas é parte disso. As palavras dela caíram na mente dele como uma marretada. Ele era mais do que um caminhoneiro solitário. Sua história essencialmente estava entrelaçada com aquelas criaturas e a floresta. O que ele não sabia era que neste mesmo momento o amigo da família avançava, levando consigo um brilho maléfico. Ele gritou para seus homens: capturem aqueles monstros! Eles não são o que parecem. O cerco se fechava, e Lucas teve um vislumbre da traição que se escondia em seu próprio passado. Como você pôde fazer isso?
Lucas gritou, a dor se espremendo em seu peito. Então, como um balde de água fria, a revelação chocante deslizou para a mente dele. Lucas, você não é apenas um caminhoneiro. Seu sangue carrega a herança dos guardiões. O amigo da família não só conhecia a história da linhagem, mas tinha planos para usá-la para seus próprios fins. Um barulho ensurdecedor irrompeu ao redor. A criatura enorme da floresta se movia, e um grito ecoou das sombras. Um dos homens havia sido derrubado, e seu grito atravessou a noite. Zé, agora humano, brilhavam com a fúria de um predador. Eles não devem tocar na floresta. A tensão crescia, como um arco prestes a se romper. O fato de Lucas ser parte daquela linhagem pesava sobre ele. Ele sabia que sua escolha iria refletir na sobrevivência daqueles que o cercavam. Mas como poderia ele se opor a alguém que antes admirava? Um nó se formou na garganta dele. Ele olhou para Mara, então para a clareira escura, sentindo que a conexão de suas almas estava em um beco sem saída. Em um momento de clareza, Mara sussurrou: confie em nós, use sua herança. A voz dela soou forte e suave ao mesmo tempo. Lucas sentiu a história antiga pulsando em seu sangue, uma linha que se estendia para a floresta, ligando-os. E então, tudo mudou. Ele não seria mais um espectador. As luzes dos caminhões se tornaram um mar de intenções malignas e, de repente, Lucas decidiu. Ele se lançou para a frente, juntar-se aos guardiões. Um grito rasgou a noite, e ao sentir o amuleto em seu peito brilhar, ele se preparou para o inevitável. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma das árvores soltou um grito agonizante. Ali a sombra da traição se revelava sob a luz dos caminhões. Ele olhou para o homem que estava atrás dele. Seu próprio pai, aquele que acreditava desaparecido. Um velado e sombrio segredo havia sido ocultado. Você sempre esteve destinado a isso, Lucas. O olhar do pai era opaco, como se ele estivesse preso a um dilema mortal. A conexão entre eles estava se rompendo, deixando um rastro de dor e confusão. O que viria a seguir não apenas mudaria o destino deles, mas revelaria segredos que poderiam destruir não só o presente, mas todo o futuro. O que ele faria agora? A tempestade crescia e a verdade do passado ressoava em cada canto daquela floresta maldita. O futuro estava ali, piscando como uma luz incerta, e Lucas sentiu a angústia de um peso muito maior sobre seus ombros. Ele estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo, e a urgência do momento sugeria que não havia mais tempo para hesitar. As consequências aguardavam, e a escolha de Lucas poderia determinar não apenas seu destino, mas de todos que ele amava. Lucas estava paralisado, preso entre a incredulidade e o pavor ao ouvir seu pai, aquele que havia pensado estar desaparecido, dizendo que ele estava destinado a isso. O chão tremeu sob seus pés, enquanto a colossal criatura de raízes e sombras rugia, suas garras de madeira e folhas dançando no ar. O amigo da família continuava a avançar, com um brilho maligno nos olhos. A floresta será minha, Lucas. Você não tem ideia do que está colocando em risco. Como isso era possível? Com um movimento rápido, Lucas olhou para Mara, que agora tinha uma aparência humana, mas com traços que ainda exalavam aquela ferocidade incomum. O que você sabe sobre isso? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro, assombrado pela revelação que o envolvia. Mas a resposta dela foi cortada pelo rugido estrondoso da criatura.
Sentindo a pressão, Lucas virou-se de volta para seu pai, que agora segurava um artefato brilhante, um amuleto semelhante ao que Mara usava. O amuleto explodia em luz, e Lucas se deu conta de que o pai não era apenas um homem. Ele era um guardião, assim como Mara. A conexão do sangue não estava apenas nos laços de sua mãe, mas também na herança que ele não sabia que carregava. O pai sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Você já pertence a essa terra, Lucas. Não tente lutar contra isso. No instante seguinte, algo inesperado aconteceu. Com um movimento brusco, ele se virou e, num piscar de olhos, fez um gesto para sua equipe que estava se aproximando. Os homens começaram a recuar, preparando-se para atacar. Mas ao invés de lutar, algo ainda mais chocante ocorreu. A criatura colossal contorceu-se então. Em um movimento perigoso, começou a se desintegrar. Milhões de raízes se espalhando como tentáculos para os lados. O chão começou a rachar e Lucas percebeu que a criatura estava se desfazendo por conta da traição ao seu redor. Ele ficou preso em um turbilhão de sentimentos. Como seu pai, a quem olhava com admiração, agora se tornara parte do que ele sempre desprezou. E o pior, a floresta estava disposta a destruir tudo. No meio do caos, Lucas sentiu uma agonia esmagadora. Ele via os rostos dos homens envolvidos em um pânico crescente. As árvores começaram a se mover, atacando-os com força. E em um ato desesperado, algo estourou no ar. Uma explosão repentina de energia como um relâmpago. O amuleto de Mara cintilou e, ao mesmo tempo, algo surpreendente ocorreu. Ao invés de causar destruição, a energia se concentrou na figura de Lucas, como um fluxo de poder reconhecendo seu ser. As árvores pararam. Os homens, agora atordoados, olharam para Lucas, horrorizados. Ele estava mudando, assim como Mara, Zé e o jacaré. O poder da floresta e o peso da linhagem se fundiam dentro dele, alimentando uma transformação visceral. Mas ainda havia mais. As palavras de seu pai reverberaram em sua mente. Você é um guardião. O peso daquela revelação começou a se instalar em Lucas. A urgência do momento cresceu. O que isso significava para sua identidade? Como ele poderia proteger aqueles que amava se a verdadeira traição emergia de dentro de sua própria família? Em meio a isso tudo, Mara olhou para ele com uma mistura de amor e preocupação. Lucas, precisamos agir agora. O que você vai fazer? A tensão no ar era palpável, e o tempo parecia correr como areia entre os dedos. Ele sabia que a escolha que faria não apenas impactaria sua vida, mas mudaria tudo. As verdades enraizadas, a confiança quebrada, tudo. O que viria a seguir seria um julgamento severo, e Lucas estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. A floresta pulsava ao seu redor, ecoando um chamado primitivo. Então, algo na consciência de Lucas estalou. Ele era parte da luta, parte da herança, e o portal nas raízes pulsava, ciente de que o que se desenrolava ali estava apenas começando. Mas o que isso significava para ele e para sua família? Ele poderia se tornar o herói da história? Ou estaria condenado a se tornar parte da maldição? O portal entre as raízes pulsava, e Lucas sentiu a pressão do destino ao seu redor. As luzes dos caminhões se aproximavam, e o som familiar ficou distante, como se o mundo real fosse se desfazer. Ele estava em um ponto crucial, entre a traição e a luta. A transformação de Mara, Zé e do jacaré explodiu como um espetáculo de luz e energia. Mas o medo dançava na mente de Lucas. Precisamos agir agora. A voz de Mara soou alta e urgente.
A criatura colossal de raiz e sombra rugiu. As garras feitas de madeira pareciam afiadas e prontas para atacar. Lucas viu o olhar de seu pai, aquele que ele jamais pensou que estava vivo, agora um traidor. Te exibia um sorriso maligno, e a verdade do que estava acontecendo apertou seu coração como uma pressão insuportável. Lucas, você não pode ficar do lado deles. Nós somos os protetores desta terra. Seu pai gritou, e a convicção na voz dele era quase palpável. Lucas hesitou, processando a informação. Um tremor percorreu seu corpo. Protegendo a floresta? Ou usando-a para seus próprios interesses? Mas a resposta veio mesmo antes que Lucas pudesse pensar em agir. Do nada, uma explosão de luz brotou do amuleto que pendia no pescoço de Mara, como se a floresta inteira estivesse respondendo ao chamado da verdade. O chão vibrou, as árvores começaram a se mover, e os homens da corporação recuaram em pânico. Lucas estava no centro de um furacão de emoções e de eventos. Então, o inesperado aconteceu. De repente, a figura colossal que emanava tanta força começou a se desfazer em uma dança de sombras e folhas. Lucas viu algo fluido emergir daquela destruição. Uma mulher, alta, com longos cabelos como manto de folhas verdes e um olhar perdido na eternidade, apareceu onde antes estava a besta. Ela tinha uma beleza sobrenatural e, ao mesmo tempo, era marcada por uma tristeza profunda. Eu sou a guardiã da vida e do tempo da terra maldita, ela declarou em um tom que ecoou como um sussurro ancestral. E você, Lucas, é o herdeiro. Mas há algo que você não sabe. O silêncio mudo da floresta parecia absorver cada palavra dela. Lucas sentiu a adrenalina correr e sua mente girava. O que ela queria dizer? O pai dele parecia trêmulo. Suas ameaças foram silenciadas enquanto a figura da guardiã olhava para ele com uma intensidade hipnótica. Mas não é só você. A linhagem que pensava conhecer carrega um segredo sombrio. Seu pai não é só um guardião. Ele fez uma escolha que selou o destino de todos nós. O coração de Lucas despencou. Ele olhou para seu pai e então para a guardiã. O que você quer dizer? Perguntou, temendo a resposta. O homem à sua frente agora parecia envelhecido, a força de antes dissipada. A guardiã continuou. A traição está enraizada até nas nossas tradições. Seu pai não apenas possui a ligação com a terra maldita, ele a vendeu. E a própria floresta foi amaldiçoada por sua ambição. O peso da revelação foi como um soco no estômago. Cada palavra dela batia como ondas violentas em uma praia prestes a ser consumida. Lucas olhou para o pai, buscando alguma negação, alguma resposta que acalmasse seu coração. Mas só encontrou um vazio. Seu pai havia sacrificado tanto por poder. A dor invadiu seu peito. Como poderia fazer isso com a terra que distorcia os laços de sua própria família? Você é o único que pode romper essa maldição, Lucas, disse ao guardiã. E naquele momento, um feixe de luz rodopiou ao redor dele. Você deve escolher entre aceitar seu legado ou condenar todos nós. Isto não é possível, Lucas gritou. Mas, ao seu redor, os homens da corporação começavam a se reagrupar, armados e prontos para atacar. O tempo estava se esgotando. A guardiã olhou nos olhos de Lucas, cheia de compaixão. A escolha é sua e pode afetar todo o nosso mundo. O que você decidira poderá mudar tudo para sempre. E as consequências serão muito mais além do que você imagina. Lucas sentiu o mundo girar. O que ele escolheria?
Como poderia tomar uma decisão em meio a tamanha confusão e revelações, enquanto a própria floresta clamava por socorro? O dilema o consumia. Ele não tinha ideia do que estava prestes a fazer. Ele olhou mais uma vez para o pai, depois para Mara e Zé. O peso da linhagem e a responsabilidade se apossavam dele. E a verdade estava se aproximando. O futuro estava em suas mãos, e junto dele, a batalha a ser travada por algo maior do que ele mesmo. Lucas estava paralisado, preso entre a incredulidade e o pavor ao ouvir seu pai dizer que ele estava destinado a isso. A figura da guardiã pulsava com energia ao seu redor. E o ar estava pesado com a expectativa do que viria a seguir. "O que você quer dizer? O que eu sou?" perguntou, sua voz quase quebrando. A criatura colossal de raízes e sombras rugiu de novo, e aquela força aterradora parecia estar ali apenas para lembrar a Lucas que o tempo estava se esgotando. "No passado, sua linhagem foi traída, Lucas." A guardiã insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o tempo. "E você deve decidir se vai restaurar o que foi quebrado ou sucumbir à corrupção que o rodeia." Mas antes que Lucas pudesse refletir, o chão sob seus pés vibrou. As raízes começaram a se torcer e contorcer como se estivessem se movendo contra a vontade. Foi então que um grito cortou o ar. Um grito que não era apenas dos homens da corporação, mas de algo mais profundo e angustiante. O ar ficou pesado e Lucas sentiu seu estômago revirar. Do fundo da floresta, uma figura emergiu, com um brilho sobrenatural. Era uma mulher, mas não uma mulher comum. Ela tinha longos cabelos brancos que se moviam como se estivessem vivos e vestia roupas feitas de folhas e flores. As árvores a cercavam como se estivessem saudando uma rainha. Uma onda de reconhecimento e, ao mesmo tempo, terror percorreu o corpo de Lucas. "Eu sou a mãe da floresta", a mulher declarou, sua voz ecoando com a força de um trovão. E, finalmente, o ciclo chega ao fim. O pai de Lucas tentou gritar, mas ficou sem palavras, paralisado pela presença dela. "Você, filho da traição, será o escolhido para repará-la, ou tudo o que ama será destruído." O mundo ao redor deles parecia girar. Mara, Zé e o jacaré também estavam impactados, e a tensão no ar era palpável. A mãe da floresta se virou para Lucas e, por um tempo, tudo ficou em silêncio. "A não ser que você quebre o pacto que seu pai fez." As palavras dela despencaram como em peso no coração de Lucas. Ele olhou para o pai, que agora tinha os olhos cheios de medo, como se fosse um animal encurralado. "Você fez um pacto?" A incredulidade tomou conta de Lucas e a raiva crescia dentro dele. Ele sempre o admirou. Como aquilo poderia estar acontecendo? De repente, o pai de Lucas soltou um grito de dor. "Não, não é verdade!" Ele se contorceu e algo nas sombras parecia puxá-lo. As raízes da árvore começaram a envolvê-lo, como se estivessem reclamando o que era delas. "Lucas, por favor, eu apenas queria proteger nossa família." Era Olopo Recrite. Mas a mãe da floresta não hesitou. "O que você chama de proteção é o que trouxe a destruição. Esse pacto não pode ser quebrado sem enormes sacrifícios."
A palavra sacrifícios ecoou na mente de Lucas como um açoite, e nesse instante, algo chocante aconteceu. Lucas sentiu uma dor profunda, um puxão dentro de si. O amuleto em seu pescoço começou a brilhar intensamente, e uma onda de poder fluiu por ele como um rio furioso. Ele se viu preso entre duas realidades, a lealdade ao pai e o chamado da floresta. O amuleto se iluminou e uma conexão foi formada. Ele sentiu vozes sussurrantes ao seu redor, lembranças ancestrais se abraçando nele. Lucas! A voz de Mara foi um grito desesperado. Você está mudando! Ele olhou para ela, que agora tinha os olhos afiando a dor para a esperança. Pesava dentro dele um novo poder. Então, no meio de toda a confusão, uma revelação ainda mais brutal surgiu. O pai de Lucas não era o que parecia. Apenas no momento em que a floresta exigia uma escolha, um grito de Lucas cortou o ar. Você me traiu, pai! A sombra que envolvia o homem se aproximou. Eu não sou seu pai, sou o que resta dele. Uma sombra da transformação. O que Lucas pensou que fosse seu amor se transformou em um eco do passado, revelando a verdadeira natureza do pai, como um ser corrompido. A mãe da floresta olhou para Lucas e seu olhar foi de reconhecimento. A escolha é sua agora. Você poderá enfrentar a verdade ou ser consumido pela mentira. O peso na sua consciência crescia. A realidade estava se desfazendo, e Lucas estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. A intensidade da situação batia contra ele como ondas ferozes. O que ele escolheria agora? E mais importante, que novo segredo estaria prestes a desvelar? Lucas estava paralisado, preso entre a incredulidade e o pavor, ao ouvir seu pai dizer que ele estava destinado a isso. A figura da guardiã pulsava com energia ao seu redor, e o ar estava pesado com a expectativa do que viria a seguir. O que você quer dizer? O que eu sou? Perguntou, sua voz quase quebrando. A criatura colossal de raízes e sombras rugiu de novo, e aquela força aterradora parecia estar ali apenas para lembrar a Lucas que o tempo estava se esgotando. No passado, sua linhagem foi traída, Lucas. A guardiã insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o tempo. E você deve decidir se vai restaurar o que foi quebrado ou sucumbir à corrupção que o rodeia. O chão começou a tremer sob os pés de Lucas. As raízes se contorceram e um grito cortou o ar. Não apenas dos homens da corporação, mas algo mais profundo, algo que falava de dor e desespero. Lucas sentiu um puxão no estômago, enquanto a mãe da floresta continuava. Seu olhar fixo no jovem. Lucas, você precisa saber. Sua voz grave se misturou ao ruído do vento. Mas então, antes que pudesse concluir, o pai de Lucas deu um passo à frente. Entre eles, o homem tinha um brilho frenético nos olhos, e sua voz soou como um eco distante. Não é assim que as coisas são. Não acredite nela, Lucas. Ele gesticulava com desespero, suas palavras caindo como ovos quebrados no chão. Pai, o que é isso? Lucas perguntou, confuso, sua mente agitada. Você fez um pacto, não é? A tensão explodiu no ar e, de repente, o tatuador feiticeiro, a forma que tinha se tornado, começou a se desvanecer. Todo o seu ser se desmoronou em uma sombra escura. E Lucas pôs a mão na boca, tentando processar o que estava acontecendo. As revelações eram como lâminas afiadas em seu coração. E então, a verdadeira reviravolta abateu-se sobre ele. Enquanto as raízes se moviam em um frenesi,
Um clarão de luz ofuscante deslizou pela clareira. Lucas estava paralisado enquanto visões se projetavam em sua mente. Homens e mulheres, figuras familiares, rindo e dançando sob as árvores, todas com o mesmo amuleto ao redor do pescoço, que agora estava em suas mãos. Lucas, a voz da Mãe da Floresta, cortou o caos. A Mãe da Floresta não só exige forças de proteção, ela exige um sacrifício! E enquanto falava, um esplendor de energia inundou a clareira, iluminando tudo em um brilho dourado. Lucas ficou atordoado. Mara, Zé e até mesmo o jacaré estavam agora entrelaçados na luminosidade. E do centro daquela luz, algo começou a se revelar. Uma identidade esquecida. Uma história ancestral tomando forma. Você é o último descendente da linhagem dos antigos guardiões. Mas há algo que escolher e é uma escolha que vai mudar tudo. A voz da mãe reverberava, enquanto todo mundo olhava, atônito. E então a revelação. O rosto de Lucas começou a mudar, e ele viu seu corpo se moldar com o brilho. Seus músculos ganhando força, e uma voz ressoando dentro dele, revelando segredos e conexões que pertenciam a um tempo distante. Ele não era apenas um caminhoneiro, mas parte de uma história mais profunda, uma linhagem que guarda a terra e também o poder sobre ela. Não, não pode ser. O pai de Lucas gritou, sua figura se esvaindo entre as sombras, jogando-se para trás, como se temesse que a verdade o consumisse. Você não sabe o que significa ser um guardião. Você não sabe o que deve ser sacrificado. Mas o brilho em Lucas cresceu, e junto dele, uma onda de sentimentos avassaladores. Ele sentia suas raízes se entrelaçarem profundamente na terra. E a dor de sua linhagem o envolvia numa acolhida apertada. Ele não estava apenas lutando para salvar um lugar. Ele estava lutando por sua própria identidade. Lucas! Mara gritou, e sua voz era um misto de preocupação e algo mais. O que você decidiu? O que vai fazer com isso? E assim, no auge do caos, quando a clareira estava em um mar de luz e sombra, Lucas se deu conta da reviravolta. Ele não era apenas um herói, mas também um traidor. E aquela traição não vinha somente de seu pai, mas da própria identidade que carregava. A escolha que se apresentava era devastadora. Ele tinha o poder de interromper o ciclo de traídas e proteger a floresta ou perder tudo. Os olhos de todos estavam fixos nele, esperando a decisão. O que ele diria? O que faria? O peso do destino se abatia sobre ele, e restavam apenas segundos para decidir. E no coração da clareira, uma pergunta ecoava. Ele estaria disposto a romper com tudo o que pensava que era para se tornar o que realmente deveria ser? Lucas estava paralisado, preso entre a incredulidade e o pavor ao ouvir seu pai dizer que ele estava destinado a isso. A figura da guardiã pulsava com energia ao seu redor, e o ar estava pesado com a expectativa do que viria a seguir. O que você quer dizer? O que eu sou? Perguntou, sua voz quase quebrando. A criatura colossal de raízes e sombras rugiu de novo, e aquela força aterradora parecia ali apenas para lembrar a Lucas que o tempo estava se esgotando. No passado, sua linhagem foi traída, Lucas. A guardiã insistiu, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar o tempo. E você deve decidir se vai restaurar o que foi quebrado ou sucumbir à corrupção que o rodeia. O chão começou a tremer sob os pés de Lucas. As raízes se contorceram e um grito cortou o ar.
não apenas dos homens da corporação, mas de algo mais profundo, algo que falava de dor e desespero. Lucas sentiu um puxão no estômago, enquanto a mãe da floresta continuava, seu olhar fixo no jovem. Você precisa saber. Sua voz grave se misturou ao ruído do vento. Mas então, antes que pudesse concluir, o pai de Lucas deu um passo à frente. Entre eles, o homem tinha um brilho frenético nos olhos, e sua voz soou como um eco distante. Não, não é assim que as coisas são. Não acredite nela, Lucas. Ele gesticulava com desespero, suas palavras caindo como ovos quebrados no chão. Pai, o que é isso? Lucas questionou, confuso, sua mente agitada. Você fez um pacto, não é? A tensão explodiu no ar, e de repente o tatuador feiticeiro, a forma que ele tinha se tornado, começou a se desvanecer. Todo o seu ser se desmoronou em uma sombra escura, e Lucas pôs a mão na boca, tentando processar o que estava acontecendo. As revelações eram como lâminas afiadas em seu coração. Então a verdadeira reviravolta abateu-se sobre ele. Enquanto as raízes se moviam em um frenesi, um clarão de luz ofuscante deslizou pela clareira. Lucas paralisou enquanto visões se projetavam em sua mente. Homens e mulheres, figuras familiares, rindo e dançando sob as árvores. Todas com o mesmo amuleto ao redor do pescoço que agora estava em suas mãos. Lucas! A voz da mãe da floresta cortou o caos. A mãe da floresta não só exige forças de proteção. Ela exige um sacrifício. E enquanto falava, um esplendor de energia inundou a clareira, iluminando tudo em um brilho dourado. Lucas ficou atordoado. Mara, Zé e até mesmo o jacaré estavam agora entrelaçados na luminosidade. E do centro daquela luz, algo começou a se revelar. Uma identidade esquecida. Uma história ancestral tomando forma. Você é o último descendente da linhagem dos antigos guardiões. Mas há algo que você não sabe. A voz da mãe reverberava, enquanto todo mundo olhava, atônitos. Então, a revelação. Antes que pudesse completar a frase, um estrondo ensurdecedor interrompeu a clareira. Uma fissura se abriu no chão, e uma onda de energia negra irrompeu de dentro da terra, como um coração doentio que acabara de ser exposto. E algo emergiu daquela fenda. Algo muito mais profundo e aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. A figura era colossal, uma sombra feita de dor e vingança. Um ser que Lucas reconheceu imediatamente. Sua própria avó, mas não como ele a conheceu. Um espectro enraizado na escuridão, encarnando todos os segredos ocultos de sua linhagem. Sangue do meu sangue, gritou ela, ecoando em riso e dor. Você não é apenas um guardião, mas a chave para nossa verdadeira força. E esse pacto que seu pai fez, ele destruiu tudo. O pai de Lucas desabou, o pânico estampado em seu rosto. Não pode ser. A expressão dele era uma mistura completa de desespero e vergonha. Lucas viu a verdade se desdobrar. Um passado que estava oculto até então. Ele não estava apenas lutando contra forças externas, mas contra suas próprias raízes. Ele virou-se para Mara e perguntou: o que isso significa? Lucas, é a escolha que se apresenta. Aceitar a escuridão ou lutar contra ela. Juntando-se à mãe da floresta, Mara sussurrou em sua mente um emaranhado de memórias e ancestrais que ele nunca soube que existiam. Mas enquanto a tensão aumentava, um novo sacrifício se anunciou. O olho da tempestade se voltou para ele. O poder estava presente e palpável. E a pergunta que ecoava
era a seguinte: quem Lucas escolheria realmente ser? Ele havia se tornado o centro de um destino que nem imaginava. E assim, no meio daquele furor de iluminação e trevas, Lucas teve que escolher. Mas as consequências de sua escolha poderiam afetar não só seu futuro, mas todo o legado de sua família. O que viria a seguir? A decisão estava prestes a moldar não apenas seu destino, mas tudo o que ele sempre conhecera. Lucas sentiu o peso das revelações esmagar seu coração, como se as raízes da própria floresta tentassem puxá-lo para baixo. Ele olhou para a figura imponente da Mãe da Floresta, seus olhos transmitindo a profundidade de reações de dor e esperança. O sacrifício necessário é você, Lucas. Você precisa se sacrificar para romper a maldição, gritou a guardiã, a voz dela ressoando como um trovão, reverberando em sua alma. A visão da sombra de seu pai, um eco do que um dia foi, brilhou na mente de Lucas. Pai, você vendeu sua alma por poder. As raízes se retorciam ao redor dele, como se a própria floresta estivesse respondendo ao grito de dor do herdeiro. O choque era visível nos rostos de Mara, Zé e o jacaré, que observavam com medo e preocupação. A Mãe da Floresta não hesitou. Essa traição não será em vão, Lucas. Você tem o poder de decidir o destino, não apenas de sua linhagem, mas de todos nós. A luz que pulsava na clareira pulsou mais forte, preenchendo o ar com uma energia palpável. Ele respirou fundo, sentindo as árvores, o vento e as criaturas que o cercavam se unirem a ele. O que ele escolheria? Manter-se ao lado da verdade ou sucumbir à escuridão? Ele não poderia deixar que o legado de traições fosse o fim de sua história. Não, eu não posso me sacrificar, ele gritou, mas a verdade travava a língua e seu coração se enchia de coragem. Mara e Zé se aproximaram, os olhos cheios de esperança e determinação. Juntos, podemos superar isso, Lucas. Seu sacrifício pode trazer paz à floresta, à sua família. Zé falou com força, enquanto o jacaré emitiu um som profundo, apoiando as palavras de seu amigo. Aquilo era um chamado, e Lucas soube que tinha que responder. Ele olhou para seu pai uma última vez, vendo a maquiagem do que um dia fora um homem forte se desvanecer. Você vai me deixar aqui, pai? O homem apenas se virou, e a sombra em seu rosto desapareceu. Seja a luz que rompe a escuridão. Você deve se lembrar que a escolha que tomar se reflete em todos nós. A Mãe da Floresta disse, e com isso, Lucas ergueu o amuleto em seu pescoço, sentindo a energia de sua linhagem pulsar em suas veias. Um poder ancestral despertando. Ele fechou os olhos e, em um momento de clareza, decidiu. Que esse sacrifício não seja em vão, gritou, e naquele instante, um feixe de luz desceu, envolvendo-o em um brilho radiante. Ele sentiu a dor se transformar em alívio, e uma onda de energia o empurrou. A clareira explodiu em vida. As árvores retorceram-se, os ventos uivaram e a luz irradiou como nunca antes. Todos os seres da floresta se uniram e Lucas se sentiu elevar ao céu, inteiramente conectado com tudo à sua volta. No instante em que a luz atingiu o provável clímax, ele percebeu seus amigos à sua volta. Mara, Zé e o jacaré, unidos pelo mesmo propósito. A sombra da traição foi varrida. A floresta exibia floridas cores vibrantes. Quanto mais Lucas mergulhava naquela energia, mais tudo parecia se restabelecer. E então tudo ficou em silêncio.
um silêncio profundo e sereno, como se algo tivesse mudado para sempre. Lucas abriu os olhos lentamente, respirando fundo o ar fresco e puro que agora cercava a clareira. Ele havia enfrentado não apenas a si mesmo, mas o peso dos seus ancestrais, finalmente livre da traição de seu pai. Mas algo ainda ressoava no fundo. Uma leve brisa carinhosa sussurrou em seu ouvido. A luta poderia ter terminado, mas as ramificações de suas escolhas ainda estavam lá, e a verdadeira natureza do seu destino começava a se formar. Ao olhar ao redor, Lucas percebeu que, embora ele tivesse rompido com a maldição, a floresta ainda precisava dele. E, ao mesmo tempo, seu coração pulsou ao pensar que sua jornada apenas começava. Ele olhou para Mara, Zé e o jacaré, e juntos entenderam que a conexão com a Terra Maldita era um chamado que nunca terminaria. Então, com uma nova sensação de esperança e responsabilidade, Lucas deu um passo à frente. E embora houvesse desafios pela frente, ele estava preparado para enfrentá-los, não mais sozinho, mas em união com os guardiões que agora eram sua família. E claro, não pode se esquecer, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio inquestionável. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.